Se você está no Threads, provavelmente nos últimos 7 dias você deve ter acompanhado a fofoca dos fotógrafos. E cara, juro, tem umas coisas que me deixam danada. Eu não suporto fofoca, porque tem uma frase que eu aprendi que faz muito sentido. Se o João fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre Pedro. Tem aquela fofoca que é a pessoa compartilhando a experiência, como que foi pra ela, se foi boa, se foi ruim, ela contar o que aconteceu. Mas tem aqueles fofoqueiros que são malicioso, rancoroso e que o único intuito deles é difamar uma pessoa. A difamação está no Código Penal, não é mesmo? Você não pode ficar prejudicando a honra da outra pessoa à torto e à direito só porque você não vai com a cara dela, entendeu? Você precisa ter embasamento. Não curto fofoqueiro, não sento na mesa de fofoqueiro, e se eu tô numa mesa de fofoqueiro, ó, eu levanto e vou embora, porque assim, não dá, entendeu? Cara, eu vou lá, cuido, vamos cuidar do nosso corre, vamos fazer coisa boa. Não ficar perdendo tempo fazendo coisa ruim, né? Porque fazer coisa ruim não paga as contas, só alimenta o ego aí das pessoas que são inseguras. Enfim, para falar dessas 3 coisas que me deixaram danada, a primeira delas é o fato de, porque é fotógrafo vendedor de curso. Tá, os senhores que aprenderam por osmose, vende o remedinho para nós porque assim, tá difícil aprender por osmose. As pessoas não precisam de professor? Por que a gente vai para a escola? Mas fotógrafo virou vendedor de curso e não trabalha mais, não fotografa mais. Qual é o problema? Se esse é um problema, então vamos cancelar a docência. Todas as universidades do mundo. Porque eu não sei se vocês sabem, as pessoas que não gostam de fotógrafos que não praticam a fotografia, mas assim, boa parte de um corpo docente de uma universidade não está no mercado profissional. Eu venho de um lugar de fala que eu tenho ensino superior e tenho pós-graduação. Eu tive professores excepcionais que trabalhavam no mercado de trabalho, que são incríveis, que são premiados, mas que também atuavam na parte teórica, na parte de pesquisa, e, enfim, sentavam a bunda na biblioteca para aprender a parte teórica e eram fodásticos. Assim, cara, como você nota que aquele professor, aquela professora que tá ali, ó, só na bagagem teórica, cara, ela tem muita propriedade, porque ela respira 24 horas aquilo, ela tá aprimorando o conteúdo dela, enfim, ela tá se atualizando o tempo todo, ela não tem que se dividir em múltiplas funções. O que, assim, de um ponto de vista da dignidade humana, é um trabalho dos sonhos no sentido se você tem qualidade de vida, né? Porque pode ser que você também tenha um burnout só sendo teórico. E essas pessoas, elas respiram isso, porque elas estão ali o tempo todo se atualizando e vivendo só para a parte teórica. E, cara, ampliando ainda o debate sobre isso, a gente está em 2024. A gente sabe que a educação é uma das principais ferramentas de transformação social. E a gente tá metendo professor em mentor. Cara, sabe, tipo, não tem condições, não dá para defender. A gente deveria tratar os professores, além de valorizar melhor eles financeiramente, a gente também deveria tratar eles com mais respeito e dignidade, porque se não fosse professor não existia mais profissão nenhuma. E é isso, falei. Aí a última coisa dessa pauta que eu queria trazer é, porque fotógrafa fica colocando o nome de Deus para vender curso. Ó, se você sabe 10% de posicionamento digital, você sabe que para se conectar com a sua tribo, com a sua galera, você deve falar sobre as suas crenças e valores. Então, se a pessoa é uma excepcional fotógrafa ou fotógrafo que acredita em Deus, que tem uma religião e que traz isso para o trabalho dela, como que ela não vai falar disso? Porque assim, uma pessoa que está na igreja não quer se conectar com um satanista. Então essa pessoa vai falar de Deus para tipo mandar essas pessoas para longe, entendeu? Eu sou uma pessoa que é inegociável para mim modificar corpo no Photoshop. O Photoshop, eu não tenho Photoshop, eu não uso Photoshop, e se uma cliente pedir para mim modificar ela ou fazer alguma alteração no Photoshop, eu vou dizer não. A minha crença e o meu valor inegociável é, eu não uso Photoshop porque eu acredito que a gente tem que olhar para a beleza real, para as pessoas reais. Então eu quero que as pessoas reais, as pessoas que não querem se plastificar, se borrar, esconder os poros, modificar o corpo, eu não quero que essas pessoas se conectem comigo. Então é por isso que eu compartilho as minhas crenças e valores.
Deu para entender que é a mesma coisa, só que diferente? E aí tem a questão do exposed, né? Teve uma pessoa que vendeu um curso, ela errou, o que ela fez? Ela pediu desculpa, ela explicou a situação, ela resolveu o problema. Você tem um problema com a pessoa que te vendeu o curso? Fala com ela. Ela fez uma promessa e não entregou? Fala com ela. Ela fez mal e porcamente e você não curtiu? Fala com ela, pede reembolso. Você tem 7 dias para pedir o reembolso de um curso que você compra online. Se você esperou passar 7 dias e daí você foi assistir 3 anos depois e não gostou e vai pedir um reembolso, não tem como te defender. Agora, o que mais me deixou danada nessa história inteira é o fato de que essa pessoa, ela dividiu a vulnerabilidade que ela teve, que ela cometeu um erro na carreira dela por conta do burnout. E assim, gente, a gente não está falando de um Zé da esquina que abriu uma turma online e deu calote. A gente está falando de um dos maiores nomes da fotografia, de uma pessoa que está há anos no mercado, ensinando, transformando a vida de outros fotógrafos. E essa pessoa compartilhou que teve o diagnóstico de burnout. Para quem não sabe, o burnout, ele é o estresse, trabalhar em excesso que afeta o mental, o emocional e o físico. Eu não sou aluna, eu nunca comprei produto dela, nem serviço, eu não tenho contato próximo, eu nunca conversei com essa pessoa. Mas, assim, eu sou um ser humano que viveu experiências suficientes para saber que as questões de saúde mental, elas são muito sérias, muito importantes. Então, para alguém que há 11 anos trata depressão, ansiedade, que viveu uma violência obstétrica, que ficou com estresse pós-traumático, que teve ansiedade social e eu não conseguia ir nem no mercado, eu não conseguia sair de casa, eu tinha pavor de ver gente, o meu puerpério foi extremamente desafiador. Eu sei que a ansiedade, enfim, o estresse paralisa a gente. Eu não conseguia responder mensagem, eu não conseguia responder direct, abrir o WhatsApp, eu não conseguia, enfim, fazer as coisas como uma pessoa normal, porque eu estava extremamente debilitada mentalmente. E isso não é motivo de chacota, e isso me deixou muito puta. Porque assim, de 2020 a gente viveu uma pandemia global. E os índices de depressão e ansiedade só aumentaram, inclusive o de burnout. E aí, hoje, os dados hoje do Brasil são que todo dia 38 pessoas se suicidam no Brasil. 30 pessoas vão para o hospital por tentativas de suicídio. Então, se a gente vive no Brasil hoje, com a realidade que temos hoje, e a gente ainda não entendeu que a saúde mental é importante e acha engraçado fazer de um diagnóstico da pessoa chacota, cara, a gente falhou miseravelmente enquanto sociedade, enquanto colegas de trabalho, e assim, a gente perdeu a nossa humanidade, porque não tem como defender.